começou o plano perfeito do Senhor. Incrível. Nasceu em Belém, veio para Nazaré, escolheu morar aqui, pertinho, Cafarnaum. E daqui começou o plano perfeito do Senhor, a salvação. Plano para salvar, pacto para selar, silêncio no céu, resgate, salvação. A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Todos vocês que estão chegando aí, a paz do Senhor Jesus. Espero todos estejam bem. Você que entrou pela primeira vez, você que é nosso visitante, você que está entrando agora, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez estamos iniciando toda sexta-feira o nosso Papo de Crente. E hoje não é diferente, né? Hoje, todas as sextas-feiras, a partir das 21 horas, temos o nosso Papo de Crente. E eu quero já orar por você. Amém? Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua casa. Aproveite agora que você está ouvindo esse hino ao fundo. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu me deste hoje, Senhor, um dia maravilhoso. Um dia cheio de graça, um dia cheio de amor, um dia cheio de misericórdia, um dia de vitórias, Pai. Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque em cada momento, em cada segundo, em cada lance, em cada episódio do dia, Senhor, eu tive a certeza que Tu estava comigo, Pai. Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por esta semana que para muitos que estão trabalhando se termina, Pai. Deus, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado pela saúde. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estarmos agora conectados, todos juntos como igreja, Pai. Deus, eu coloco agora esta live, eu coloco agora este culto, Deus, em Tuas santas mãos. Quero Te pedir perdão, Senhor, pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Deus, em nome de Jesus, e que hoje, Senhor, a Tua igreja, Senhor, possa sair dessa live edificada. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós jogamos por terra tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai. Deus, e fica conosco nessa noite. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém e amém. Glória a Deus, a paz do Senhor. Aleluia. Vamos cumprimentar rapidamente aqui os irmãos. Os irmãos estão me ouvindo bem? O som tá bom? Os irmãos estão me ouvindo bem aí? Dá um sinalzinho com a mão assim, dizendo: pastor, tá bom demais o som, tá bênção pura. Amém? Quem é que pode colocar aí uma mãozinha pra gente, para dizer: pastor, tá na bênção, tá bom demais. Amém. Glória a Deus. Então vamos já cumprimentar alguns irmãos que já entraram aqui na live, amém? Rapidamente, nós vamos cumprimentar aí, né? O nosso amado presbítero Fabiano Abreu já está na área aqui, o Cauã, pastor Marcos, aquele abraço, Empadas da Geisa, irmã Geisa, Deus abençoe, a Neumi também já entrou, a Maria também já entrou, direto da cidade ocidental, tá falando lá o pastor Marcos, a Thaís também já entrou, a paz do Senhor, Thaís, Leninha, a paz do Senhor, minha irmã, a Sueli também já entrou, o Sérgio Carvalho também, a irmã Janaína, meu lar 121, amém, glória a Deus, né? O Samuel também já entrou, louvado seja Deus, o César, a minha amada esposa, a pastora Luciane também já está no ar, aleluia, a Carol também já entrou, a Lene também já está no ar, a irmã Maria também já está, a paz do Senhor a todos, pastor Osterley também já está na área, pastora Rose também já está na área, glória a Deus, a paz do Senhor,
Diaconisa Lucílvia também na área, a paz do Senhor. Rosângela, a pastora Rosângela também já está na área. Diácono Luiz, a paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoe. A Isabela também já está também conosco. Glória a Deus. Amém, irmãos. Estamos reunidos mais uma vez, né, no nosso Papo de Crente. Aproveita aí essa oportunidade e começa a convidar aí alguns irmãos, algumas pessoas que você tem certeza que vai ser edificada nessa noite através de tudo aquilo que vai ser falado, de tudo aquilo que vai ser discutido. E nessa noite nós temos um tema extremamente, né, oportuno, né? Nós vamos estar falando sobre o chamado de Deus, né? O chamado, o que nós temos feito, né, com esse chamado, o que nós temos feito com ele. Cada um de nós acreditamos que temos um chamado, cada um de nós temos, né, a convicção que fomos chamados com um propósito. Mas nós vamos discutir isso aqui hoje. E o meu convidado para a gente estar conversando com isso aqui é o nosso amado presbítero Fabiano Abreu, que eu já quero convidar para já estar com a gente, porque hoje a hora vai comer e eu preciso absorver tudo o que esse varão preparou para nós nessa noite. Eu já estou chamando ele aqui. Enquanto ele está entrando, irmão, vai convidando aí pessoas, vai convidando aí. Boa noite. Você, a paz do Senhor, presbítero Fabiano, tudo bom? Graças a Deus, só na bênção pura, sem mistura, pastor. Glória a Deus, estamos juntos nesse mistério aí. Tamo junto, pastor. É mistura, como é que é o negócio aí? Bênção pura, Bênção sem mistura. pura, sem mistura. Oh, glória a Deus, pastor Marcos já colocou aí, eita, fogo puro, sem mistura. Bênção vinda do alto, né? Bênção sem medida. Glória a Deus, Transbordando. glória a Deus. E como é que está o irmão? Tá tudo bem? Família, como é que está o irmão? Graças a Deus, pastor. Tá tudo bem aqui, pelejando aí sempre, né? Amém. Se aparecer um rapazinho aí de 4 anos e pouco aí na live, vocês não assustam não, porque às vezes vai passar aqui atrás, viu, pastor? Mas é assim mesmo, irmão. É assim mesmo. Mas é assim mesmo. Live, a gente que vive no mundo corporativo, né? A gente está vivendo também muito de home office, né? Aqueles trabalhos que a gente faz em casa. E lá o nosso próprio diretor já falou, ó, não adianta cachorro latindo, passarinho cantando, filho passando, isso aí é normal. Tem que lidar com esses imprevisíveis, né, pastor? É verdade. Sem falar que o seu filho está no universo dele, está na casa dele. Então, não tem como dizer não, né? Exatamente. Ele está na liberdade da casa dele, né? E a minha esposa ali está usando um jogo de cintura ali para contê-lo, né? Para ver se ele acompanha ela do corpo, mas não sei até quando que ela vai dar conta, né? Não, mas é benção. Não esquenta a cabeça com ele, não. Deixa ele, tadinho. Se ele quiser participar, ele também fica à vontade. Tranquilo. E hoje nós estamos aí com a oportunidade de conversar de um assunto, né? Como todo papo de crente traz, é um assunto que não sei se vai dar tempo de falar tanta coisa, né? A gente já está aí em 1 hora, é muita coisa para falar, né? Então o papo de crente dessa noite vai estar tratando sobre o chamado, né? E o texto que nós escolhemos para estar falando sobre o chamado é justamente um dos chamados mais lindos, né? Um dos chamados de maior amplitude de fé, que foi o próprio chamado de Abraão, né? Lá em Gênesis 12, né? Que ele fala que o Senhor aparece a Abraão e ele dá aquela, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu vou te mostrar, né? E aí, essa chamada que Deus, foi a primeira relação, né, digamos assim, de Deus com Abraão, e aí ele não pestanejou, ele recebeu essa chamada, tomou posse dessa chamada, né? E para os dias atuais, né, a gente não poderia também deixar de citar Paulo falando aos Coríntios, né, que cada um foi chamado, cada um de nós somos membros de um mesmo corpo e cada um tem a sua função, cada um tem a sua área de atuação. Ninguém é mais importante que ninguém, porque, na verdade, nós somos, né, contradizendo o seu texto, nós temos uma mistura, né, abençoada. É isso aí. Não é? Uma mistura abençoada. Mas eu não quero perder tempo, porque eu quero ouvir também o irmão, quero ouvir outras pessoas também que vão estar com a gente. Você que está nos acompanhando aí, por favor, participe
faça perguntas, que a gente vai tentar responder a todas as perguntas. Vamos tentar, né? Se não der aí, tem pastor Marcos, tem pastor Esterlei, tem uma porção de pastor na live aí que pode nos ajudar. Muita né? gente boa aí. E a primeira... Oh, demais, né? E eu queria já trazer essa primeira pergunta para o amado irmão, né? Para o amado presbítero, o irmão acredita verdadeiramente que todos nós temos um chamado da parte de Deus? Pastor, eu acredito que cada um de nós temos um chamado. E acredito também que nós, como igreja, nós temos, a Bíblia ela nos indica algumas características que o cristão ele tem que ter, digamos, dentro do chamado dele, né? Por exemplo, a Bíblia nos chama para nós sermos santos, né? Um dos pré-requisitos do chamado, né? Às vezes as pessoas, elas interpretam isso falando que às vezes a gente quer, digamos, ser melhor do que os outros, né? Interpretam isso de uma maneira equivocada. Mas quando a Bíblia fala que nós devemos ser santos, ela fala que nós devemos ser separados, né? Que nós devemos estar separados de determinadas práticas que a Bíblia, né, ela fala, não, anda por aqui, né? Se você andar por aqui, vai dar certo, né? Faça isso, não faça aquilo. É como se fosse mesmo o pai orientando o filho, né? Então, à medida que você vai tendo essa conduta, você vai se separando, você vai obedecendo, você vai se separando, consequentemente, você vai se tornando santo, né? Essa é uma das perspectivas que eu vejo, né? Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, por exemplo, lá em Levítico, fala, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, né? Sempre Amém. quando Deus ele se voltava, ou ele tinha, digamos, aquele papo, né? Com o povo de Israel através lá de Moisés, ele sempre frisava essa questão da santidade, né? Não é que o povo, eles o dia inteiro, eles, digamos, iriam ficar na igreja, ou eles teriam, assim, um comportamento... Logo, às vezes as pessoas pensam com aquele anjinho com a auréola, né? Mas é um comportamento, né? Tem uma frase que fala que o comportamento se torna um hábito, o hábito se torna, né, até chegar no caráter da pessoa. Então, nesse sentido, do cristão estar desenvolvendo o caráter. E até chegar bem perto, a gente não vai chegar 100%, né, do caráter de Cristo, mas a gente está se aproximando, o propósito é esse. Então, sempre Deus, ele frisava isso, ele se referia, se comunicava com o povo, falando da questão da santidade, de você se separar, de você estar buscando constantemente a Deus. Esse é um dos aspectos, né? Infelizmente, pastor, nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, o mundo está relativizando muito essa questão, né? Da santidade. Não, você pode tudo, né? Não tem problema, não. Você tem toda a liberdade, né? O mundo, infelizmente, ele mistura muito a questão da liberdade com a libertinagem, né? E aí, mais uma vez, entra a questão da palavra, né? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, tem aquela liberdade, que é uma falsa liberdade, em que às vezes as pessoas acham que fazendo tudo, que podem tudo, elas estão verdadeiramente livres, né? Falam, tem um ditado popular que fala, não, eu faço o que der na telha, né? Eu faço o que eu quiser, o que eu não quero também, eu sou independente. E, infelizmente, as pessoas, quando elas não se voltam para Deus, ou seja, quando elas não têm essa noção de se separar para Deus, elas têm essa falsa liberdade. Então, é um outro aspecto que eu vejo, né? Que, infelizmente, o mundo, ele está, na verdade, influenciando
as pessoas nessa forma. Ó, faz o que você quiser, igual fala lá Salomão e Eclesiastes, né? Bebe, regala, faz o que você quiser da vida, né? Chamando a atenção ali, puxando a orelha dos jovens, né? O que você quiser, meu filho, você faça, mas, né? Porém, contudo, isso aí vai ter uma consequência, né? Então, são essas questões que o mundo ele quer colocar como se fossem práticas normais, né, pastor? Eu acho que o cristão ele tem que verificar bem isso e usar a palavra de Deus como filtro, né? Usar a Bíblia como seu referencial, né? Como a sua principal fonte de pesquisa e, principalmente, não só de pesquisa, né, de conhecimento, mas de prática de vida, né? Entendi. A prática é aquilo que, não só aquilo que a gente entende, né? Mas aquilo que a gente pratica, aquilo que a gente busca de Deus e que nós literalmente colocamos em prática, né? E nós diariamente nós estamos fazendo isso, né, pastor? Como cristãos, como quem conhece a Deus, como aquele que busca a Deus. Então, nós estamos num processo de santificação. Obviamente que nós estamos sujeitos a escorregar, a pecar, né? Uma pessoa que foi até considerada como segundo homem, né? O homem segundo o coração de Deus, foi, digamos assim, um dos maiores pecadores, né? Mas interessante que ele tinha um coração contrito, né? Um coração que se voltava para Deus, na linguagem da moçada, e pisava na bola, mas rapidamente ele falou, opa, deixa eu correr para Deus aqui, porque Deus, ele é tudo para mim, não tem como eu ficar fora de Deus. Falei, pelo amor de Deus, não, Senhor, não retira de mim o teu espírito, né? Então, Davi, ele estava nessa carne também aqui, né? Até pegando as palavras aqui do meu amigo Sérgio, que está na live aqui, falando da regra de fé e prática, né? Nós temos que ter a nossa fé, ela tem que refletir a prática e vice-versa, né? Nós temos que exercitar e praticar a fé, né? Se o senhor quiser fazer alguma Aproveitando o ensejo que você tocou de Davi e tudo, então nós acreditamos que todos nós temos uma chamada da parte de Deus para algo específico, né? Exato. E quando a gente olha Davi, como você está colocando bem, a questão da santificação e tudo, mas isso não interferiu na chamada de Davi, na verdade. Exato. Né? Porque o ato de Davi ser considerado biblicamente um homem segundo o coração de Deus é ser um homem que reconhecia os seus erros, né? Um homem que se aquebrantava diante do Senhor, e ele sabia exatamente, né, como um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza, né? Então, ele sabia exatamente se aquebrantar diante do Senhor e reconhecer o seu erro, tanto que Davi foi realmente o maior rei conhecido de Israel, né? Conhecido, até por quem não tem Bíblia sabe quem foi o rei Davi, na verdade, né? Então, todos nós sabemos que nós temos um chamado, né, específico, né? Deus, ele nos chamou nos chamou para que nós fôssemos. O primeiro chamado de Deus para a nossa vida é engraçado, né? O primeiro chamado para a gente é para a gente ir. Para a gente ir. O primeiro, eu já vi algumas pessoas falando para mim assim, pastor, mas eu não sei qual é o meu chamado. Não, o teu chamado é para você ir. Para ir. Então, exato. E aí eu queria saber do irmão, assim, como é que nós sabemos qual é o nosso chamado? Como é que eu consigo identificar o meu chamado? Você consegue trazer alguma experiência, alguma coisa para que a gente possa traçar um diagnóstico de como a gente consegue entender o nosso chamado? Pastor, uma das coisas que eu observo, por exemplo, a Bíblia recomenda, voltando, né, para a palavra, que nós devemos andar no caminho, né? Eu lembro de uma passagem lá em Isaías que fala em relação que Deus, ele vai estar conosco durante o caminho, né?
que ele vai nos guiar no caminho. E aí, pegando essa deixa que o senhor falou em relação a nós irmos, né? E a passagem que o senhor citou de Abraão, né? Quando o Senhor abordou Abraão e falou, ó, você se retira daqui de onde você está. Certamente tinha algum contexto, né? Os historiadores falam que onde Abraão fala era uma terra muito idólatra, né? A terra dos pais de Abraão. E o primeiro ordenamento que ele fez com Abraão foi que ele se retirasse dali, ele saísse daquela inércia, né? E ao mesmo tempo ele estaria renunciando, né? De tudo, porque talvez o coração dele ainda estivesse apegado, obviamente, né? Emocionalmente em relação aos pais, à parentela dele, mas Deus certamente queria tirá-lo daquele contexto, né? E durante o caminho, falou, ó, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele chama e manda aí. Chama e manda aí. Então, não é à toa que Abraão foi considerado o pai da fé, né? Porque ele falou, gente, mas eu estou indo para onde mesmo, né? Eu sequer sei para onde eu estou indo, mas eu sei que Deus é comigo. Ele tinha essa convicção. Então, à medida que nós estamos no caminho, e hoje o cristão ele tem o manual, né, a palavra de Deus, que vai nos ensinar esse caminho. E o próprio Jesus se autoproclamou dizendo que ele é o caminho, né? Então, Verdade. uma das coisas que eu vejo inicialmente, né, é andar no caminho. Uma outra coisa interessante é daquela postagem que até foi feita por talvez, não sei se o Mateus, lá da igreja, colocou lá a figura dos pescadores, né? Eu achei muito interessante, que é uma passagem muito conhecida, quando Jesus chegou diante deles, né? E eles estavam ali exercendo o ofício deles. Era aquilo que eles sabiam fazer, né, pastor? E Jesus chegou e falou, ó, vinde que eu vos farei pescadores de homens, né? Uma das coisas que a gente pode identificar qual que é o nosso chamado, o próprio Deus, ele aproveita aquilo que nós temos de melhor, né? Ele dá aquela burilada, à medida que nós estamos no caminho, ele vai nos aperfeiçoando, né? À medida que nós estamos caminhando com ele, né? Ele vai aproveitar esse potencial que a gente tem, que às vezes a gente nem mesmo acredita muito. Fala, não, eu sou um pescador, mas eu estou aqui para pegar um piau, eu estou aqui para pegar uma caranha, né? O pastor Excelê, que é pescador aí, deve entender muito disso, né? Então eu estou aqui, mas a gente está imaginando, às vezes como pescador, a gente está imaginando só a questão literal da coisa, não a questão que vai além, né? Daquilo que Deus quer para a gente, aquilo que transcende, né, o nosso pensamento. Então, Deus, ele tem sempre um propósito. O chamado que Deus ele coloca no coração, eu sempre vejo assim, que ele aproveita o nosso potencial, ele aproveita o que nós temos de melhor e aplica para uma finalidade. É uma das coisas que eu visualizo, que como Jesus fez com os pescadores, né? Que, por sinal, muitos deram muito trabalho para Jesus, né? Assim como nós damos, com certeza, às vezes que a gente fica relutando, não, mas eu não quero jogar rede aqui, eu não quero ir por ali, né? Eu não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Mas Deus, ele vai nos conduzindo para a finalidade, para o objetivo, para o alvo que ele quer, né? Nos conduzir, de fato, né? É verdade. E assim, irmão, a gente fica muito preocupado quando a gente fala de chamado, né? Porque quando a gente vai lá para a igreja, não a igreja primitiva dos apóstolos, mas não só isso, mas quando a gente vai para as igrejas há 20 anos atrás, 30 anos atrás, na época do pastor Esterley, pastor Rogério, né? É isso aí. A gente entendia que todos tinham um chamado e todos eram importantes, né? Exato. O problema é que quando começou a chegar a igreja neotestamentária, as novas igrejas, né?
as igrejas agora dos novos movimentos e tudo, as pessoas começam a enxergar chamada apenas aquelas que se destacam, né? Por exemplo, a chamada é pastor, chamada é ser presbítero, chamada é ser diácono, chamada é ser do louvor, chamada é assim, é o que está se expondo, né? Mas eu gosto muito de uma figuração que o pessoal costuma usar, de que os navios antigos, eles só conseguiam, quando não tinha mais vento, né? Eles só conseguiam caminhar porque os remadores que ficavam nos bastidores, embaixo do convés do navio, é que pegavam a mão no remo, e eles não eram conhecidos, e o barco só andava por causa disso. É verdade. Então, o irmão está tocando num ponto extremamente importante, que todos nós somos importantes, e Paulo ele fala de uma maneira tão linda, quando ele fala, primeiro ele fala dos dons, né? Na carta dele aos Coríntios, e depois ele vai trazendo, ele vai tecendo essa questão, olha, uns foi chamado para isso, outros foi chamado para aquilo, mas no contexto geral, todos vocês, todos nós fazemos parte de um mesmo corpo, porque se todo mundo fosse mão, o que seria a perna, né? Se todo mundo fosse o pé, o que seria a orelha? Enfim, não tem como, né? Então todos nós somos importantes, né? E dentro desse contexto que as pessoas estão sempre questionando do seu chamado, eu queria... A verdade é a seguinte, né, presbítero Fabiano, a nossa preocupação é o que nós estamos, que é a pergunta-chave da nossa live hoje, né? O que nós estamos fazendo com o nosso chamado? Aquilo que Deus colocou na minha mão para fazer, chancelou para isso, carimbou no meu coração, né? O que eu estou fazendo com esse chamado? O irmão consegue responder isso aí para a gente? Pastor, realmente ao mesmo tempo, é uma pergunta muito complexa e muito abrangente, né? Mas eu posso dizer inicialmente que, inicialmente as pessoas às vezes estão subestimando o chamado, né? Às vezes as pessoas, aí volto para aquela questão do potencial que cada um de nós temos, né? A pessoa se acha tão pequena, tão inferior e, infelizmente, se compara com outra pessoa, né? Porque o fulano tem esse cargo, o fulano tem esse trabalho, o fulano é isso, o fulano é aquilo. E ao invés de olhar para si e para o alto, olha no sentido aqui horizontal, né? Exato. E não se valoriza como deveria. Eu costumo falar o seguinte, por exemplo, pegando o exemplo das profissões, né, pastor? Um policial, um pedreiro, qual que é a diferença dos dois? Os dois são seres humanos. Só que cada um deles trabalha num contexto diferente, né? Um feirante, um juiz, né? Ou um representante comercial, ou o gari que está varrendo a rua, todos eles são seres humanos. E todos eles podem, sendo cristão, eles podem atingir públicos diferentes, né? Mas talvez, por estar em determinada condição, talvez ele se subestime. Falei, gente, mas Deus vai me usar assim, do jeito que eu sou, né? aquele sentimento de inferioridade, né? Que não dou conta, que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo. Então, esse é um aspecto. Um outro aspecto que eu vejo às vezes, tem pessoas que utilizam o chamado, depois ele se perde no meio caminho e utiliza o chamado em proveito próprio. Ele não vê mais o chamado dele como sendo um instrumento para ele abençoar as pessoas, né? Aí já é o outro extremo, né? Falar, não, eu posso, eu faço, né? Eu aconteço, eu dou conta, né? Só eu que posso fazer isso, que posso fazer aquilo. E já, infelizmente, já está deturpando aquela questão da finalidade, do que Deus preparou para ele, né? E ao invés dele abençoar outras pessoas, ele está só querendo para si, né? Tá
infelizmente, sendo egoísta e fazendo igual aquele cidadão lá da parábola dos talentos. Está pegando aquele talento que Deus deu para ele e está escondendo. Eu vou enterrar aqui, porque talvez vai brotar do chão, né? E aí eu vejo o que eu faço depois, né? Sendo que uns colocaram na poupança, pelo menos deu um rendimento, né? Outros investiram esse talento de uma forma que ele pudesse multiplicar, né? Que ele pudesse abençoar outras pessoas. E tem também outro viés que eu observo, pastor, é a questão de abandonar o chamado. Que, sinceramente, eu não colocando esses três assim em pé de igualdade, eu não sei qual deles que é pior. Talvez se mantenham, né? Porque abandonar o chamado, aí a gente já lembra lá do profeta Jonas, né? O profeta fujão. Deus havia designado, né, para que ele fosse lá para Nínive. Era um pregador, devia ser um pregador assim daqueles bem eloquentes, né, pastor? Devia ter feito o seminário, né? Tudo bonitinho, tudo certinho. E Deus falou: vai para aquela terra lá, porque eu vou te usar lá, né? Com poder, com autoridade, com graça, mesmo na época da lei, né? E ele falou: não, esse povo, talvez assim, esse povo aí não merece a salvação, não, né? Então Jonas, ele talvez por uma revolta, né, histórica que tinha em relação àquele povo, né, que eram famosos pelas atrocidades, pelas torturas que cometiam, né, ele tinha um certo ressentimento. E talvez pensou: não, eu prefiro abandonar meu ministério do que ser usado para alcançar aquele povo ali, né? E talvez, pastor, a gente, em algum momento, em alguma das nossas ações diárias, talvez a gente se ache assim um pouco de Jonas também. A gente faz esse julgamento. E aí pega o bilhete para outro lugar, né? Para outro lugar. Para outro lugar que não seja realizar a vontade de Deus. Então, e finalmente tem o principal, né, do cidadão que reconhece, que valoriza o seu chamado, que ele está buscando, né, que ele aprende com os outros, né, ele bate uma prosa ao vivo e a cores com o pastor Jorge, com o pastor Esterley, pastor Melvaí, né, tá sugando da fonte ali para que ele se torne um cristão melhor, né? Ele observa, ele avalia, busca conhecimento, ele se dispõe, né? Tem um ditado que eu sempre gosto de repetir, que é o seguinte, que é vivendo e aprendendo e morrendo sem saber nada, né, pastor? A gente sempre está aprendendo nessa vida, e quando a gente acha que sabe alguma coisa, a gente verifica, eu não sei de nada, né? É igual Sócrates, né? O filósofo lá, né? Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Então, acho que o cristão, quando ele entende isso aí, né? Apesar dele conhecer, né? Como o profeta fala, prossigamos em conhecer, né? Ao Senhor, que a gente sempre tem que estar buscando de Deus. E usando isso com humildade, né? Perguntando sempre para Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu faça com isso? Né? O Senhor me deu uma ferramenta, o Senhor me deu essa caneta aqui. O que o Senhor quer que eu faça com essa caneta? Para onde o Senhor quer que eu direcione? O Senhor quer que eu escreva aqui, mandar um bilhete para alguém? O bilhete está difícil, mas hoje é o WhatsApp, né, pastor? Hoje não se faz hoje é direto. Né? Na época de Jonas, lá, escrevi uma carta, não era nem carta, pergaminho, né? Então evoluiu muito, mas resumindo, Deus, o que o Senhor quer que eu faça com essa caneta aqui? Né? O que o Senhor quer que eu escreva? Me ajuda, me orienta o que eu devo fazer. Então, são dessas 4 formas que eu visualizo, pastor. Como que a gente pode fazer com o nosso chamado, né? De que maneira que nós podemos usá-lo. É interessante esses pontos que você trouxe, né?
Mas se a gente pudesse fazer uma síntese, né? Se é possível fazer, Sim. né? É a certeza de que quem chamou conhece muito mais do que nós mesmos, né? Você deu o exemplo da caneta, né? Eu tô com essa caneta aqui. O que eu faço com essa caneta? Só que o senhor já tinha visto essa caneta com você há muito Há tempo. muito tempo, é verdade. Há muito tempo. Você nem sabia que talvez você saberia usar essa caneta como você sabe hoje. Pegar exemplos aí, você acabou de falar dos apóstolos. Eram pescadores, cobradores de impostos. O outro era perseguidor da igreja. Foram 12 homens que mudaram a história do mundo. Então, 12 homens que evangelizaram o mundo e que não sabiam, não tinham nem noção do seu potencial, porque, na verdade, como diz o texto, né, a excelência do poder é o que está dentro do vaso, não é o vaso. Né? É aquilo que Deus vai nos usar. Né? E um ponto interessante também que você colocou aí, eu lembrei vagamente algumas coisas que acontecem na nossa vida, e eu lembrei de um evangelista que uma vez foi numa igreja lá do Rio de Janeiro, e quando ele terminou de pregar, ele fez o apelo e algumas vidas foram lá na frente, e o pai dele, que estava junto com ele, falou assim, não, eu estou anotando aqui quantas vidas o meu filho está ganhando nas campanhas e tal. E aí fiquei olhando para ele, eu falei assim, rapaz, está faltando visão de reino, porque a chamada de Deus ela é tão completa que como uma vida ela se converte num culto, numa igreja, numa pregação, ela já foi influenciada pela pessoa que está na recepção, que deu um abraço, que deu um sorriso para ela, um irmão que estava do lado, que não conhecia ela, que era visitante, mas ele se dispôs a dar um boa noite, uma paz do Senhor para ela, o cara lá dentro da mesa de som, que ninguém vê, mas ele está lá regulando o som para o som ficar tinindo para todo mundo ouvir bem. O cara do louvor, que não cantou uma nota, mas tocou. Todas essas pessoas trabalharam em prol do reino para que uma vida aceitasse a Cristo. E a pessoa vai e diz que por causa daquela pregação faltou a visão do reino, porque quando eu tenho a visão do reino, eu vou mais fundo ainda, porque aquela pessoa que limpou a igreja, que deixou o banquinho limpo para aquele visitante sentar, e aquele visitante olhou e falou assim, nossa, mas que igreja cheirosa, que igreja limpa. Aquela irmãzinha que limpou o banco, que não tem nada a ver com o culto, naquele momento, foi instrumento de Deus também. Então, todos nós somos instrumentos da chamada de Deus, né? Eu quero destacar só um texto aqui, Sim. que eu já vou passar para as perguntas lá da live, que é um texto que eu acho muito lindo, que ele está no nosso livro do Obreiro Ideal, que diz assim, o chamado que gira em torno de uma pessoa, em qualquer lugar desse mundo, mexe muito com a vida espiritual dela. Porque parece que existe uma coisa hipnotizante que o atrai. Parece que existe uma mágica que faz com que as pessoas despertem para essa obra, né? E depois que ela recebe o convite do seu líder, tudo fica claro, né? Ou seja, quando ela recebe a confirmação daquilo, parece que fica claro para ela porque estava ardendo no coração dela fazer, né? Eu vou ler aqui agora, que já são 9h30, é o período que eu paro, né? Os irmãos já estão acostumados. Certo. É o período que eu paro aqui para ver as perguntas, os comentários dos irmãos. E aí te prepara aí, Fabiano, que pelo que eu vi aqui tem muita pergunta. Qualquer hein? coisa a gente chama os universitários, pastor. Oh, com certeza, e tem muito aqui na live, hein? Tem muito universitário aqui na live, né? Tem demais. Vamos lá, então. Vamos ver aqui dos que entraram aqui. Amém. Vamos passar bem rápido aqui. A paz do Senhor a todos. Amém. O Carlos também já entrou aqui. A Fátima. Teve uma opção de gente que entrou depois que a gente fez os convites, né? Deixa eu ver aqui se tem... Ô, varão, meu pai, sai daí, dedo. Meu dedo tá... Amém, amém. Muita gente gostando, participando. Os irmãos estão quietos, não estão fazendo perguntas. Isso é bom sinal. Não sei se é bom ou se é ruim. Né? Vamos ver aqui.
Graças ao Senhor, receba essa oração, pastor Marco. Leninha aqui também mandando um abraço para todos. Deixa eu ver aqui. O Jacó também entrou. Maria Guedes também entrou. Amém. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem... Eu vi algumas perguntas aqui. Olha, pastor Marco está trazendo uma pergunta aqui. Através do chamado, atingimos o propósito de Deus em relação à salvação? Essa é uma pergunta. Né? Depois a gente vai voltar. Certo. Pastor Marco também traz outra pergunta. Pastor Marco hoje está metralhando. Como saber se o chamado é de Deus ou da minha vontade? Essa aí você já pode responder, enquanto eu vou procurando outras aqui. Como que eu sei que o chamado é de Deus ou da minha vontade? Exato. Essa foi tutando com rapadura, hein? Rapaz. Olha, o Sérgio aqui tá falando aqui também, ó. O ID de Jesus, o chamado, é para todos aqueles que se converteram. Né? É aquela conversa que nós falamos, né? Primeiro, o Senhor chama para a gente ir. Então, enfim, todos nós temos uma chamada. A chamada é de ir. Pastora Vilma, entrando também com uma participação, assim como cada dado na nossa mão tem uma função, né? Cada um tem uma função, assim Deus nos usa de maneiras diferentes. Amém. Aí tem uma pergunta específica para você, Fabiano. Sim. Fabiano, os dons naturais são a maneira como vamos cumprir o tal chamado? É isso mesmo? Os dons naturais, os talentos naturais, é desse jeito, Fabiano? Através, através dos dons, nós vamos cumprir o chamado? Como é que é? Os dons naturais são a maneira como vamos cumprir o tal chamado? É isso mesmo? Pastor, eu acredito que Deus ele usa o homem na sua integralidade, né? Nós temos talentos naturais e temos talentos, digamos, através do Espírito Santo de Deus, que ele vai nos capacitando, né? Por exemplo, uma coisa que eu acredito que faz muita diferença, por uma experiência que eu tenho pessoal. Eu gosto de fazer muita amizade, pastor, né? E procuro me relacionar com as pessoas, né? Fazer aquela network, né? Como dizem, mas de uma maneira muito natural, né? Eu acho que a amizade a gente não se compra, a amizade a gente vai conquistando, né? À medida que você vai se relacionando. E através da amizade, dessa facilidade que eu tenho, eu procuro inserir o evangelho, né? Então, às vezes tem pessoas que se acham assim, um pouco tímidas, né? não tem muita facilidade em se relacionar, né? Às vezes são de poucas palavras, ou são mais, né, contidas. E talvez isso seja uma questão a ser trabalhada. Mas em relação... eu uso essa minha capacidade, essa minha, digamos, facilidade de relacionamento, de fazer amizades para cumprir o meu chamado. Eu vejo que é uma das formas possíveis, né? O que o senhor acha? Na verdade, assim... Não, concordo com o que o irmão está falando e assim, até agregando um pouquinho mais aí para a pergunta do irmão Sérgio, nem sempre Deus vai usar os nossos dons naturais, né, para cumprir o chamado de Deus, né? Porque se a gente for olhar os exemplos dos discípulos, né, apesar da associação de serem pescadores, né, mas o ato de serem pescadores de homens não tinha muito a ver com aquilo que Jesus estava chamando, né? Exato. Os dons naturais, eles podem ajudar, podem contribuir. Porque o que eu costumo brincar, né, quando a gente tinha oportunidade de conversar, às vezes, com os irmãos e tudo, eu falava assim, nem sempre aquele que é cantor no mundo, quando se converte, vai virar cantor dentro da igreja. Nem sempre aquele que toca lá no mundo, quando vier para a igreja, ele vai tocar no louvor. Porque quando a gente entra, né, dentro da obra do Senhor, é aquilo que vai arder dentro de nós, e não aquilo que nós temos facilidade para aquilo.
Às vezes, no momento, Deus vai te usar naquele dom natural, porque vai contribuir, porque, na verdade, o corpo ele não pode. O corpo de Cristo ele é perfeito, né? Então, o corpo de Cristo é perfeito. Então, ele vai usar aquilo que realmente é necessário para ser usado. O que não vai usar, o que não é necessário naquele momento, ele não vai usar, por mais que eu saiba fazer. É verdade. Por mais que eu saiba fazer, né? Ah, eu sei mexer no computador como ninguém. Mas se não houver necessidade, Deus não vai te usar. É aquela conversa do início, né? É aquilo que arde no nosso coração. O que arde no nosso coração, respondendo até a pergunta do pastor Marcos, o que arde no nosso coração é a certeza de que aquilo é o chamado de Deus. E às vezes, já aconteceu, né? Do chamado arder e você não saber nem o porquê, porque você nunca fez aquilo, né? Por exemplo, às vezes Deus te chama, Fabiano, para você dar aula para as crianças. Meu Deus do céu, eu nunca dei aula, mas eu sinto, eu estou fervendo aqui no meu coração para dar aula para criança, eu não sei o que é, é Deus movendo. Porque, na verdade, Deus enxerga o nosso talento aonde a gente não sabe que tem. Mas quando a gente se coloca à disposição de Deus. Foi a palavra que você usou agora há pouco, num dos comentários que você fez, Sim. foi essa palavra, se colocar à disposição de Deus. Quando você se coloca à disposição. Você já viu? Quando você está numa campanha, né, no trabalho, alguma coisa assim, aí o pessoal fala assim, aí você se coloca assim, opa, eu estou à disposição. Aí o cara, pô, beleza, estou precisando de alguém para catar o lixo ali. Aí você vai lá todo feliz catar o lixo. Assim é a obra do Senhor. Então eu me coloco à disposição. Quando eu me coloco à disposição, Deus vai me usar. Né? Vamos seguir aqui, que tem pergunta aqui ainda, Varão. Toca o barco. Tem pergunta aqui ainda. Vamos lá. Ó. Depois do bolo pronto, não se é capaz de identificar o ovo, a farinha e o fermento. O pastor Marcos está colocando aí sobre a mistura aí. Bênção pura. Olha aí. Aleluia. O pastor Marcos sempre com as suas tiradas, né? O pastor Marcos gosta muito da mistura do cuscuz, rapaz. Ah, ele já falou aqui que a sua esposa faz um cuscuz maravilhoso. Eu vou ter que concordar com ele plenamente, viu, pastor? Rapaz. Olha, ele está colocando aqui que o grande problema atual é a autossuficiência espiritual. Ou seja, eu mais eu, glória a eu, louvado seja eu e assim por diante. Pastor Daurício, a paz do Senhor, trazendo aqui, a verdade é que muitas pessoas têm chamado, mas não querem assumir os compromissos. Às vezes até assumem o cargo, mas não se dedicam como deveriam. E aí eu quero trazer aqui, nesse comentário do pastor Daurício, se você me permite, Fabiano. Sim, claro, pastor. É aquele texto de Jeremias, né? Que ele fala que o problema, né, não é aquele que faz a obra. O maldito não é aquele que não faz. O maldito é aquele que faz de maneira relaxada. Relaxada. Né? Exatamente. Então, a partir do momento que Deus colocou na nossa mão, faça da melhor maneira possível. Né? Vamos lá, pastor Daurício falando. Olha, pastor Jefferson, amém. A paz do Senhor, pastor, seja bem-vindo à nossa live. Bem-vindo, pastor Jefferson. Glória a Deus. Prazer ter pastor Jefferson. A Késia também já entrou. Pastor Marco, abandonar o chamado e negar o agradecimento a Deus por tudo que ele fez por nós. Olha que interessante o pastor Marco falando. Olha, o Sérgio está contribuindo aqui também. Fugimos ao chamado quando o nosso coração não arde pelo Senhor e nem pelas vidas perdidas. Quando a gente perde essa conexão, não é isso, Fabiano? Quando a gente perde essa conexão do amor ao próximo, de entender o contexto de reino, não é isso? Fala um pouquinho para a gente aí, enquanto eu estou caçando outra pergunta aqui. Quando o senhor se referiu àquela parte do ID, né? Principal finalidade do ID é alcançar as vidas, né? Através do amor de Deus, né? E nós somos esse instrumento do amor de Deus. Interessante em relação à questão do amor, né? Porque às vezes as pessoas elas se sentem amadas por Deus, mas elas não sabem como corresponder a esse amor, né, pastor? E eu queria só compartilhar rapidamente uma experiência que eu tive em relação a isso. Quando eu era novo convertido, eu ouvi as pregações, os estudos da Escola Bíblica Dominical,
E eu ficava pensando, falei, gente, mas Deus veio, né, através de Jesus, morreu na cruz. O amor dele está registrado lá em Romanos, que não tem altura, não tem profundidade, não tem largura. É esse amor, assim, que a nossa mente não alcança, né, pastor? E eu vivia pedindo, perguntando para o Espírito Santo que ele me explicasse de que forma que eu poderia retribuir esse amor de Deus, né? Uma forma para que eu entendesse isso na minha mente, para que também eu pudesse passar para as pessoas, né? De uma forma assim bem simples. E, obviamente, né? Deus me respondeu através da palavra, né? Não foi nenhum anjo que desceu do céu, abriu uma nuvem assim, não. Foi a própria palavra de Deus, pastor. Amém. Aí, em João 14, 21, é uma palavra assim que foi um divisor de águas assim, na minha vida, sabe, pastor? Lá em João 14, 21, eu vou ler aqui, não vou abrir, mas fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Inclusive tem uma música que canta, né, a letra da Bíblia aqui, pegou a letra, né, literalmente, e fez uma canção que é o grupo Semente, ligado aos Vencedores por Cristo, um grupo muito que eu sou fã demais, que o Sérgio também conhece. E foi nessa época que, quando esse grupo lançou essa canção, que me levou a essa reflexão, sabe, pastor? Falei, gente, então eu vou amar a Deus se eu guardar os mandamentos dele. Olha só, como que eu vou demonstrar esse amor de Deus, né? E às vezes as pessoas, às vezes até para se eximir, falei, não, mas eu não dou conta de amar a Deus, Fabiano, eu nunca vou conseguir. Não, obviamente que a gente não vai conseguir aqui ser 100% santo, mas amar a Deus, né, nós vamos conseguir, porque a Bíblia fala, né, a palavra de Deus fala claramente que à medida que nós guardamos o mandamento dele, né, nós estaremos amando a Deus. Muito interessante isso, pastor. O que a palavra, né, me trouxe essa revelação, né? É bênção pura, varão. E sem É bênção pura. Deixa eu ver aqui que tem mais umas perguntas aqui, irmão, que a gente já está chegando no final. Essa live é muito curta, meu Deus do céu, não dá tempo de fazer nada. Verdade. Eu vou ter que fazer essa live no YouTube, que aí vai dar mais tempo. Funciona aí, meu filho. Olha, meu lar 121. Rapaz, deixa eu botar o óculos aqui, que eu já perdi 100. É 121, eu falei 21. Meu lar, É da nossa irmã. 121. Isso. Ela está perguntando aqui, a minha pergunta está relacionada no ato de Abraão. Meu pai, pulou aqui. Na pergunta de Abraão. Espera aí, varão, que agora... Aqui. A minha pergunta está relacionada no ato de Abraão pelo levado Ló, quando Deus disse a ele sair da sua parentela, né? Ela está perguntando aqui se Abraão errou em ter levado ele junto. O que você acha, varão? Só pergunta complexa, hein, pastor? Dá uma live, né? Dá uma live. Essa pergunta aí dá uma live, dá um livro, né? Dá muita reflexão. Mas, minha opinião pessoal, Deus ele se referiu a Abraão. A Bíblia ela fala claramente, né? E, na verdade, o que acontece? O problema surgiu com os pastores de Ló e os pastores de Abraão, que ambos, por uma questão ali territorial, eu vou plantar aqui, eu não vou plantar aqui, você não vai, em resumo, picuinha, né, que geram grandes problemas. E eu acho que faltou pulso de Ló para ele falar, vocês baixam a bolinha de vocês, eu que sou o patrão de vocês, e onde Abraão mandar a gente plantar aqui, a gente vai plantar. Então, faltou ele ter esse pulso.
se submeter em obediência para Abraão, porque Abraão era autoridade sobre a vida dele. Então, na minha opinião, faltou essa atitude de Ló para ele sentar lá com os funcionários dele e falar, ó, vamos baixar a bolinha de vocês aí. A minha visão é essa, pastor. Abraão era que... Quem é o chefe aqui é Abraão. Ele é meu tio, né? Eu tô sendo um funcionário dele aqui também, então vocês baixam a bolinha de vocês, né? Ele que deveria ter encerrado a conversa e não chegar até atrito entre ele e Abraão, né? Amém. E, na verdade, até trazendo um pouco desse exemplo para dentro do nosso tema, a gente não deve pegar carona no chamado dos outros. O chamado não é nosso. Pastor, você resumiu aí com chave de ouro. Pronto. Eu não tenho que pegar carona no chamado de ninguém. Vou usar a caneta aqui para passar e assinar embaixo que o senhor falou aí, pastor. Viu? Entendeu? Então, assim, tem pessoas que às vezes sonham, nossa, eu queria que Deus me usasse para ensinar como Fabiano, para pregar como o pastor Rogério, para louvar como o pastor Felipe. Nossa, meu irmão, minha irmã, às vezes Deus quer te usar numa área que nenhuma dessas pessoas consegue ser usada. Só você consegue. Exatamente. Né? Deus tem uma chamada específica com cada um. Né? Talvez, quando você fosse louvar, de repente você não vai ter a mesma unção. De repente você vai pregar, não vai ter a mesma unção. Eu conheci um homem no início da minha vida cristã, que era um homem inteligentíssimo da Bíblia. Era teólogo. Mas quando o homem pregava, metade da igreja era arrebatada no sono. Ninguém aguentava ver o homem pregar. O homem era enjoado demais. Jesus. Ninguém aguentava. Então era claro que quando ele dava aula, era diferente. Todo mundo se prendia na aula dele. Né? Agora, quando ele era convidado para pregar, quando o pessoal via ele subindo no púlpito, o pessoal já desanimava, porque já sabia, porque a pregação dele era arrastar. A pregação dele, o chamado dele foi era um estudo. Para ensinar, exatamente, para ser na palavra e não para ser um pregador, né, pastor? E eu já vi, né, me perdoem os teólogos aí de plantão e tudo, eu já vi várias pessoas que não tinham seminário e quando abriam a boca era Deus purinho na terra e fazia aquele movimento e convertiam pessoas, enfim, né? A gente não vai entrar nesse detalhe, mas o certo é, né, que quando nós nos colocamos à disposição de Deus, é Deus quem faz a obra através de nós. Não é isso, Fabiano? Fabiano, olha, falta 3 minutos. Ô, meu pai. 3 minutos, voou, pastor. 3 minutos. Verdade, passou rápido demais. Quero agradecer a você, Fabiano, por a disponibilidade. Eu sei que você tem filho pequeno aí. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, pastor, pela obrigado. oportunidade também de ter me convidado. E para mim foi um privilégio, viu? Fico muito... Amém. Que Deus te abençoe. Eu quero orar, como sempre faço para todos os nossos convidados, eu quero orar pela sua vida. Amém. E eu quero orar também pela vida da igreja nessa hora. Em nome de Jesus, nós temos aí 1 minuto e um pouquinho. Eu quero orar por você e depois eu oro pela igreja. Pai, no nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que foi falado, por tudo que foi transcorrido, Senhor, nessa live. Deus, eu quero liberar agora, Senhor, como sacerdote da tua casa, uma bênção especial sobre a vida, Senhor, desse teu servo, que se colocou à disposição, Pai, nessa noite. Senhor, nós sabemos, meu Pai de amor, que compromissos foram desmarcados, a rotina do lado dele mudou, Pai, para que ele cumprisse, Senhor, esse chamado. Deus, então, em nome de Jesus, só Tu para recompensar a vida do teu servo. Nesse momento, eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a vida dele, a esposa, o filho, o lar, o trabalho. Pai, no nome de Jesus. Pai, cada irmão, cada visitante, cada um, Senhor, que nesse momento está nessa live. Pai, eu libero agora uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, uma palavra de libertação agora no nome de Jesus. Uma palavra de cura para cada lar aqui representado, Pai. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a rica comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Amém, meu irmão. Obrigado. Lembrando, domingo de manhã,
às 9 horas da manhã, online, nossa escola bíblica dominical, e à noite, às 18 horas, o nosso culto presencial. Você que não faz parte do grupo de risco é nosso convidado. Deus abençoe, obrigado, Fabiano. Abençoe, obrigado, igreja. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fica com Deus, pastor. Amém. Glória a Deus.